Boa noite, queridos. Aqueles que trouxeram Bíblia, abram em Salmo 37. Diz assim a palavra do Senhor: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele o fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Pois um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distende o arco para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham um reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados. Mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor afirma os passos do homem bom, no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço, e agora já sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus e os seus passos não vacilarão. O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida. Mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e Ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente a expandir-se, a qual cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecera, procurei-o e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, a descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajudará e os livrará. Livrar os ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Amém? Vamos orar? Senhor, que essa palavra, Pai, se atualize em nossos corações, em nossa mente. Que ela, Senhor, meu Pai, frutifique a 30, 60,
100 por um, Senhor. Que nós saiamos daqui do jeito que chegamos, mas saímos daqui transformados, Senhor, pelo poder que vem do Teu trono, da Tua palavra. Proclamamos liberdade plena, genuína do Teu Santo Espírito, Pai. Fala conosco nessa noite, Senhor, porque nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor, ela é sobremodo atualizada. E no caso, o Salmo 37, um salmo de Davi, é absolutamente lindo e talvez oportuno para o tempo atual. Vejam, hoje, poucas horas antes de vir para cá, estava assistindo cena reproduzida por alguns canais de TV de uma multidão invadindo o Senado, a Câmara dos Deputados, o STF. Eu gostaria de começar dizendo que não era para ser assim. Absolutamente tudo que vemos não é e nem nunca foi plano de Deus. Pode ser no máximo permissão do Senhor. E o Senhor com certeza quer nos ensinar, quer nos trazer a vontade dEle. Ontem vimos completando mais ou menos 69 dias com pessoas acampadas à frente de alguns quartéis, tiros de guerras, homens, mulheres, crianças, famílias inteiras protestando e sendo acusadas, inclusive, de antidemocráticas. Durante esses 69 dias, a gente não via pessoas, sabe, jogando lixo no chão, não depredavam patrimônio público. São pessoas que vestem verde, amarelo, empunham quanto muito uma bandeira na mão que está escrito a expressão ordem e progresso. Pessoas que de tempo em tempo dobram os seus joelhos e se levantam em oração ao Senhor. Ao Senhor, a esse Senhor que nós estamos falando aqui hoje. Esse Deus que nós cantamos. Tu és soberano, Senhor. Tu és soberano, inclusive no nosso país. No caso, também é verdade que muitos, que embora não estivessem acampados, comparam o cenário presente que se aproxima rapidamente no horizonte com seus princípios cristãos, com valores eternos, e simplesmente ficam assustados porque não concordam com aquilo que estão vendo. São pessoas que também possivelmente nutrem o mesmo sentimento de inconformismo de pessoas que estão acampadas. Olham toda a situação e como se estivessem vendo justamente o que está retratado em algum dos versos que nós lemos. No verso 7 que nós lemos assim: homem que prospera em seu caminho por causa que leva a cabo os seus maus desígnios. Esse verso mostra claramente a existência de homens maus que vivem aparente prosperidade e que levam a cabo os seus maus desígnios. Ou seja, colocam em prática toda a maldade que planejam. No verso 12 nós lemos: trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes. Esse verso mostra aquilo que estamos todos vendo. A gente vê. O verso 14 diz: os ímpios arrancam da espada e distende o arco para bater o pobre necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. Quando fala em reto caminho, é caminho do Senhor que está falando aqui. Esse verso é mais atual do que nunca, pois o que temos visto é uma total inversão de valores no mundo atual, onde os ímpios querem mal daqueles que trilham os caminhos do Senhor. Sabe, as pessoas estão pregando uma coisa que seria politicamente correta, apartada da Bíblia, daquilo que está na palavra do Senhor. No verso 21 nós lemos: o ímpio pede emprestado e não paga. É uma das características do ímpio, a desonestidade, verdadeira marca do ímpio, do iníquo. Verso 32, o perverso empresta ao justo e procura tirar-lhe a vida. Espreita o justo e procura tirar a vida. Você tem alguma dúvida
de que uma sociedade corrompida, a vida do justo efetivamente corre perigo. A gente corre perigo diante de uma sociedade corrompida. Vi um ímpio, verso 35, vi um ímpio prepotente a expandir-se qual o cedro do Líbano. Ora, vamos ser sinceros, não é exatamente muitas vezes assim que a gente vê? Não temos visto os ímpios prepotentes expandir os seus domínios à custa do mal? Acho que se você tiver oportunidade de conversar entre nós, ou conversar com as pessoas que estão, sabe, terroristas, mulheres de cabelinho branco, 90 anos de idade, verdadeiros terroristas, de joelhos dobrados, orando pelo país, você vai perceber que muitos um certo cansaço, uma certa decepção, e é certo, uma sensação de que a solução para tudo isso está demorando muito. A cada dia a coisa fica pior. Não aguentamos muitas vezes mais esperar. E daí chegamos onde chegamos. Um país dividido por culpa de alguns, não é de todos. Mas lemos no texto o verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Verso 7, descansa no Senhor e espera nele. Pois bem, eu gostaria de, à luz desse salmo de Davi, meditar com vocês sobre algumas lições que podem ser pensadas do salmo que lemos e nos trazer alento e direção a esse momento tão conturbado. Nós não podemos tapar o sol com a peneira. Todos aqui têm ciência daquilo que temos visto. Eu, em 60 anos, nunca vi uma cena dessa. Quando ocorreu cenas talvez parecidas como essa em 64, eu não estava nascido. Esperar tem a ver com o tempo. Quando a gente fala assim, a palavra esperar, muitas vezes pode ter a ver com o vento. Amados, pensem comigo. Por que será que temos tantas redes de fast food? Por que comida de micro-ondas é tão popular? É porque definitivamente nós não gostamos de esperar. Nós temos uma impaciência nata. Se você quer uma refeição rápida, você pode ir a um drive-thru, uma dessas tipo McDonald's da vida e comprar lá um McLanche Feliz, por exemplo. No entanto, uma coisa é certa, se você quer um banquete, sabe que terá que esperar um pouco. Grandes refeições não são preparadas de uma hora para outra. Não importa o que digam os comerciais de TV e anúncios que prometem verdadeiros milagres por sabor do miojo. Não é bem assim, sabe? Miojo sabor picanha não é bem picanha. Miojo sabor galinha não é bem galinha, mas está prometido. Definitivamente, eu nunca vi ninguém colocando comida no micro-ondas porque achasse que ela ia ficar mais saborosa do que a preparada num forno ou numa panela de barro, por exemplo. Usamos o micro-ondas quando queremos comer logo. Usamos o forno quando queremos comer bem. São coisas diferentes, distintas. Daí nós tiramos nossa primeira lição. Os planos e as promessas de Deus não são comida de micro-ondas. Deus prepara lentamente seus planos a seu povo, extraindo deles o que é melhor. Tem coisa a ser tirada deste momento. Quase sempre você pode esperar que Deus o fará aguardar, porque Ele tem o que é melhor para nós, tem o melhor para você. Ele nunca se atrasa e dificilmente Ele se apressa. Contudo, posso garantir, quando o plano de Deus é que você espere, Ele vai fazer a espera valer a pena. Amém? Ele vai fazer a espera valer a pena. Existe até uma música que diz que Deus não está demorando. Deus está caprichando. Uma música
que toca no meio evangélico, se tornou-se até popular. Queridos, o salmo que lemos é Davi, e no caso, ao estudar a vida de Davi, nós descobrimos que ele passou grande parte dela esperando. Ele teve que esperar mais ou menos 15 anos, desde que foi ungido por Samuel, até se tornar o rei de Judá. E teve que esperar mais outros 7 anos para ser ungido rei sobre Israel. Isso significa que ele esperou mais de 20 anos para ser rei. Ou seja, observam que a promessa feita por Deus a Israel e a Davi levou muito tempo para ser cumprida nos padrões de que nós entendemos hoje. Nós queremos assim. Davi se torna rei de Israel depois de uma considerável demora e de muita, mas muita adversidade. Se olharmos os textos sagrados de 1 Samuel, capítulo 16, verso 1, a 2 Samuel, capítulo 5, verso 5, veremos que o tema é justamente essa adversidade enquanto as coisas parece que não acontecem, ou acontecem. Adversidade no tempo de espera. Esse período da vida de Davi pode ser resumido em 2 palavras: espera e problema. Enquanto espera, um monte de problema. Agora entenda, a demora para Davi se tornar rei de Israel, ela não é incomum, não é exceção, mas acho, e aqui é opinião minha, que é um jeito típico de Deus cumprir as suas promessas e seus propósitos, onde vemos a sua vontade quando obedecemos, ou a sua permissão quando desobedecemos. Queridos, já falei aqui, o pior castigo que pode nos atingir é nós sermos entregues a nós mesmos. A gente é ruim para fazer justiça. A gente é ruim para avaliar as coisas. Deus não está com pressa. Ele tem todo o tempo do mundo. Na verdade, Deus é muito maior do que o tempo e não é limitado pelo tempo. Em toda a Bíblia, vemos Deus prometendo coisas que os homens precisam esperar para receber. Não sei se vocês se lembram, quando Deus prometeu um filho, Abrão, não era nem Abraão ainda, Abrão e Sarai, eles tiveram que esperar 25 anos para ter os filhos. Deus promete a Noé que haveria um dilúvio, mas isso demorou muito tempo para acontecer. Deus fez Jacó esperar 7 anos pela mulher amada. Os israelitas tiveram de esperar 430 anos no Egito antes de serem levados à terra prometida. Se você olhar nos livros de Hebreus, escritos de Paulo, Hebreus capítulo 11, verso 39 e 40, você vai ver que todos os santos do Antigo Testamento tiveram que esperar por nós aqui mesmo, os gentios, antes de poderem ver o reino prometido, sabe? Durante mais de 2000 anos, santos têm esperado a volta do Senhor. Essa é a realidade. Nós estamos aqui esperando a volta do Senhor. Agora é pergunta, por que da espera? Essa é uma pergunta que ecoa no nosso coração. Por que espera no tempo temporal? A espera tem um propósito. Inclusive a palavra do Senhor nos aponta em 2 Pedro 3,9, o seguinte, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a se arrepender. Opa! Aqui nós temos, na medida certa, a resposta quando Deus, entre aspas, demora. Quando esperamos. Existem alguns aspectos importantes que estão sendo cumpridos. Não são aspectos pura e simplesmente ritualísticos, mas são aspectos
progressivos, onde Ele, Deus, deseja, almeja que todos venham a se arrepender. Esse é o desejo do coração de Deus, que todos venham a se arrepender. Sabem, queridos, eu não vou nem me ater à possibilidade daqueles que são apontados no Salmo 37, que lemos como ímpios, que é apontado ímpios, malfeitores, iníquos, transgressores, efetivamente na longanimidade do Senhor se arrependerem. Mas eu vou simplesmente te perguntar, por que você está tão ansioso sabendo que a ansiedade é pecado? Essa é uma pergunta que eu faço para mim, olhando no espelho. Por quê? Nós lemos no verso 3, confia no Senhor e faze o bem. Nós lemos no verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Queridos, você mesmo que me ouve, você que me ouve aí pela internet, eu não estou falando do ímpio, eu não estou falando do malfeitor, eu não estou falando do iníquo, não estou falando do transgressor, eu estou falando de você. Você de fato confia no Senhor? Tua espera foi e está sendo no Senhor, porque o termo é esse. Não é espera, é no Senhor. Acho que vocês já ouviram muito essa historinha, mas eu vou repetir porque talvez até pela internet tenha pessoas que não conhecem. Contam que um alpinista, desesperado por conquistar uma altíssima montanha, ele iniciou sua escalada depois de anos de preparação. Como queria a glória só para si, resolveu subir sem companhia nenhuma. Durante a subida, foi ficando mais tarde e mais tarde. E ele, para ganhar tempo, decidiu não acampar. Sendo que continuou subindo e, por fim, ficou escuro. A noite era muito densa naquele ponto da montanha. E não se podia ver absolutamente nada. Tudo era trevas. Visibilidade zero. A lua, as estrelas estavam encobertas pelas nuvens. Ao subir por um caminho estreito, a poucos metros do topo, escorregou, precipitou pelos ares, caindo em uma velocidade vertiginosa. Naqueles breves segundos da sua queda, sua vida passava ali inteira pela frente. Sabe, aquilo que vem na mente. Quando a morte já lhe era certa, de repente, ele sentiu um fortíssimo solavanco, causado pelo esticar da corda a qual estava amarrado e que, por sorte, estava presa às rochas. Nesse momento de solidão, suspenso no ar, não havia nada que pudesse fazer, senão pedir socorro aos céus. Meu Deus, ajuda-me. De repente, uma voz vinda dos céus e perguntou: o que queres que eu te faça? Salva-me, meu Deus, respondeu o alpinista. Crês realmente que eu posso salvá-lo? Sim, Senhor, eu creio. Então, corta a corda. Depois de um profundo momento de silêncio, o alpinista agarrou-se ainda mais àquela corda. Por que dúvidas? Não crês que eu posso salvá-lo? Insistiu a voz. Se creres, verás a glória de Deus. Conta uma equipe de resgate que, no outro dia, encontraram o alpinista morto, congelado, com as mãos firmemente agarradas à corda a apenas 2 metros do chão. Sabem, queridos, eu fico pensando que, embora o Brasil se diga uma das nações mais cristãs do planeta, onde estão esses mesmos cristãos para se manifestarem e lutarem contra aqueles que querem destruir justamente valores cristãos? Família, moral, ética. A verdade é que existe ainda muitos que se dizem cristãos, mas ainda estão pendurados nas cordas do mundo.
transitam bem entre canções de louvor, sabem, repetem jargões, sabe, crentes, a paz do Senhor, irmão. Mas definitivamente não usam a régua de Cristo como padrão. Trabalham como um verdadeiro evangelho da conveniência, onde pegam apenas o que lhe interessa e propõem, digamos, uma releitura daquilo que confronta com suas paixões carnais, com sua ideologia, seus valores mundanos. A coisa é séria, gente, muito séria. Nessa semana, após vermos em um show, e eu vou colocar a expressão show mesmo, show gospel, que circulou aí na rede social, e eu digo show porque aquilo não se confunde com adoração, onde pôde-se ver algumas atitudes e personagens no mínimo estranhas, numa visão de uma tentativa inclusiva, no caso, eu ouvi no pastor Tel Hayashi, do Dunamis, imediatamente denunciou, ele disse que o grande perigo é que como o inimigo não pode contra o evangelho, ele está tentando diluí-lo. É mais ou menos assim, sabe? Você pega essa garrafa de água aqui, pura, da fonte, limpa, saudável. Pinga uma gotinha de coliformes fecais. Dá para beber? Pô, mas é uma gotinha só. Você beberia? É assim que está sendo feito. É assim que o inimigo tem trabalho, sabe? Queridos, eu gosto de ser bastante claro, sabe? E isso tem pesado. Me responda com sinceridade. Dá para ser cristão e ser a favor de aborto? Dá para ser cristão e defender descriminalização das drogas? Dá para ser cristão e defender casamento entre pessoas do mesmo sexo? Dá para ser cristão e defender ideologia de gênero? Dá para ser cristão e defender o desencarceramento de bandidos condenados? Dá para ser cristão e defender comunismo? Sabem, queridos, as coisas foram ao longo do tempo caminhando por um caminho escuro, muito longe da luz. Por exemplo, eu vou dar um exemplo só para você se situar e você comparar se eu não estou falando a verdade. A sociedade durante muito tempo viu com certa naturalidade como um assunto de saúde pública a propaganda e inclusive distribuição gratuita de camisinhas como método de prevenção de doença e controle de natalidade, principalmente durante o período de carnaval. A gente aceita isso. Muitos acham isso normal, quando o plano de Deus é o celibato fora do casamento. Ou seja, a conversa é sobre sexo seguro, quando deveria ser abstinência. E isso invadiu os nossos lares. Nós vimos na nossa televisão. A gente trouxe para o nosso convívio. E isso é a gotinha do coliforme fecais na tua água pura. Aqui, eu quero fazer um aviso, sabe? Essa expressão não veio de mim, eu estava ouvindo esses dias, o Hernandes Dias Lopes, e eu quero deixar bastante claro da parte de Deus, que ouvi dos lábios do pastor Hernandes Dias Lopes, e que vale para muitos pastores hoje. Presta atenção. O evangelho não é para os covardes. Jesus Cristo dizem que os covardes não herdarão no reino dos céus. Quem é o covarde? É aquele que conhece a verdade, mas por conveniência sacrifica a verdade por vantagens imediatas. Essa frase foi dita por Hernandes Dias Lopes ainda essa semana. E é verdade absoluta isso. Está aí. Então, a espera tem um propósito. Ela não é apenas passar de tempo, pois a espera é no Senhor. O Senhor não retarda a sua promessa. Na realidade, Ele está sendo longânimo para que todos, inclusive nós, possamos nos arrepender.
Então, se você quer adiantar o relógio de Deus, arrependa-se e tenha paciência em relação a todos quanto o Senhor ainda quer alcançar antes de lançar o seu julgamento. Bem, então sabemos que devemos esperar, e por quê? Agora poderia surgir uma outra pergunta no ar, que eu quero trazer para nós meditarmos. Sendo Deus onisciente, Ele não sabe de antemão quem são aqueles que vão entrar no eixo, serem transformados ou não, aqueles que vão se arrepender dos seus maus caminhos. Sim, sendo onisciente, sabe, com certeza. Então, por que Ele já não acaba com essa angústia que temos dessa espera? Preste atenção na resposta. Porque Ele é longânimo e justo. Uma coisa não se aparta da outra. Sabe? Entenda, às vezes a espera não envolve somente a nossa dimensão pessoal. Se você lembrar, no caso de Moisés, por exemplo, Moisés viveu 120 anos. Os seus 80 anos de preparação, que ele teve o ministério dele, de libertação do povo hebreu, quando tinha 80 anos. Antes dos 80 anos foi preparação. Seus 80 anos de preparação, antes de ser destacado por Deus lá no Monte Horebe, não foram apenas em função do tempo de Deus em sua vida, mas também de outros fatores envolvidos na própria história. Havia o tempo de Israel como nação. O Senhor havia dito antecipadamente a Abraão que a sua descendência seria escravizada por um determinado período de tempo. Pô, de onde você tirou isso? Basta você olhar Gênesis capítulo 15, versos 13 e 14. Sabe? Com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Contudo, ainda Israel tivesse o tempo dentro do plano de Deus, isto não dizia respeito apenas a Israel somente. Para que Deus pudesse livrá-los do Egito e fazer com que tomassem posse de Canaã, havia uma questão ainda: o tempo dos povos que habitavam em Canaã. Na mesma ocasião, o Senhor disse a Abraão, Gênesis 15, 16, na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Entenda, queridos, preste atenção. Para que a terra pudesse ser tirada dos cananeus e entregue ao povo de Israel, havia um tempo em que a longanimidade de Deus estaria em operação. Quando eles enchessem a medida da ira divina, esse tempo se esgotaria e resultaria em juízo. Sabe? Existem muitas e muitas pessoas que precisam ser alcançadas. Quando esgotar a ira de Deus, é juízo. Ao entrarem à terra de Canaã, os hebreus, o Senhor não apenas estaria cumprindo o seu plano na vida do seu povo, mas também estaria julgando os povos que o rejeitaram com seus pecados. Foi isso que aconteceu. Ele usou o seu povo para um julgamento que veio do trono de Deus. É por isso que muitas vezes a gente não entende, como é que a gente vê no Velho Testamento o Senhor incentivando uma guerra? Julgamento divino. Ele usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, sabe? Vejam, essas coisas estavam acontecendo simultaneamente, tinham o seu tempo. Até mesmo antes de tudo isso ocorrer, mais de 400 anos antes, Deus já havia dito que seriam assim. Ou seja, esta espera era necessária e não seria mudado. Foi o que o Senhor quis dizer ao anunciá-la previamente, dentro de todo esse contexto em que estava o ministério de Moisés. É assim que o Senhor mostrou. Foi justamente por esta razão
que ele não foi aceito antes. Teve o ponto determinado. Ele ficou 40 dias lá no Egito, 40 anos no Egito, depois ficou morando com seu sogro mais 40 anos. Agora vem uma outra pergunta. Quais os perigos dessa espera se ela não for no Senhor? Porque a gente pode esperar sem ser no Senhor. Daí é só tempo. Espera no Senhor tem um sentido de garantia. Sabe? Qual o perigo? Veja, meus amados, muitas pessoas fracassam na fé e obediência a Deus enquanto esperam. Esperar é uma forma de adversidade, uma provação para a nossa fé e perseverança. Aliás, muitas das falhas que nós vemos na Bíblia estão relacionadas com espera. Podemos percebê-la de início. Lá quando você abre o livro de Gênesis, você já percebe isso. Sabe, de princípio com Adão e Eva. Se atentarmos à história da queda, veremos que a tentação de tomar um atalho para alcançar algo que o Senhor estava preparando para eles, foi isso que Adão e Eva fez. Entendam, o conhecimento do bem e do mal em si mesmo não era o problema. Se o Adão e Eva iriam se tornar como Deus, conhecedores do bem e do mal, como então isso poderia ser ruim? É ruim ser como Deus? Pensa comigo, sabe? Não é isso que Deus está fazendo conosco conforme a imagem de Cristo, aquilo que nós vemos em Romanos 8, 29. A gente ser transformado à imagem do Deus vivo. Não é isso? Não seremos como Ele quando vimos como Ele é. Em 1 João 3,2, Davi não foi elogiado por conhecer o bem e o mal. Isso a gente vê em 2 Samuel 14:17. Então o problema não está em conhecer o bem e o mal. Salomão orou pedindo sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Está lá em 1 Reis 3,9. Os cristãos, pela obediência à palavra de Deus, têm a faculdade exercitada para discernir o bem e o mal. Hebreus 5,14. Isso é atributo que o Senhor dá para nós. Vemos que Deus queria que Adão e Eva tivessem esse conhecimento, esperando no Senhor, confiando no Senhor, mas não pelo meio fácil e rápido de pegar a escondidas o fruto proibido. Não era errado conhecer o bem e o mal, mas sim conhecê-lo de a forma que Deus havia vetado. Ou seja, os fins não justificam o meio. O que o Senhor está falando para nós de uma forma bem clara nessa noite, que fins não justificam o meio. Sabe? Muitas vezes a gente vê alguma coisa e fala assim, não, mas eu tenho... Não é assim. Creio que Deus tinha um jeito melhor, mais lento para trabalhar com Adão e Eva. Eles não quiseram esperar no Senhor, sabe, por esse conhecimento. Não é de admirar, queridos, que o nosso Senhor, tendo dedicado tanto tempo e atenção, ensinando aos seus discípulos, como se comportar enquanto esperavam a sua volta, Ele nos deu umas orientações. Acompanhem comigo aí, olha, tá? Esse texto está em Lucas capítulo 12, verso 40 a 48. Diz assim, ó. Ficai também vós apercebido, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, Pedro perguntou, Senhor, proferes essa palavra para nós ou também para todos? Disse o Senhor. Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhe o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu Senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber, a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, e em hora em que não sabe, e castigá-lo-á. Lançou-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor,
e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. Aquele a quem muito se confia, muito lhe pedirão. Queridos, o que o Senhor está falando é isso aí. Justamente na espera do Senhor. Vamos seguir, o Salmo 37, o verso 34, eu queria a atenção de vocês. Diz assim, ó: espera no Senhor, segue o seu caminho e ele lhe exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Entendam, o contexto desse salmo é a adversidade por causa de ímpios e malfeitores. Ou seja, o salmista passa por grandes problemas. Isso pode ser uma das centenas de causas que podem trazer falta de paz, muitas vezes, ao nosso coração. A falta de paz gera em nós ansiedade. A falta de paz gera em nós estresse. E diversos sentimentos negativos que acabam fazendo sentir desejo de recorrer a algo rápido para resolver as coisas. Agora, como vimos o texto citado, nos manda esperar no Senhor, como uma forma de solução das nossas dificuldades. Isso vai além do tempo, mas tem a ver com a confiança no. Ou seja, tem relação direta com a confiança na chegada do reino de Deus. Mas afinal, como que isso funciona? Primeiro precisamos saber que o que não é esperar no Senhor. O que não é esperar no Senhor? Esperar no Senhor não é ficar parado. Muitos pensam que devem orar, que devem colocar-se diante do Senhor, seus pedidos e sentar. Ficar esperando Deus 100%, sabe? Aquilo que pediram, braço cruzado. Isso não é o que a Bíblia nos ensina. Esperar aqui não está ligado a ficar parado, a não fazer nada. Mas a esperança na ação de Deus, no agir dEle, no cuidado dEle. Observe que o Salmo, logo após mandar esperar no Senhor, diz: segue o seu caminho. Ou seja, é necessário não ficarmos somente parados esperando, mas agirmos fazendo aquilo que é a nossa parte na solução do problema. Porque senão a gente acha que tudo vem do Senhor. E nós somos copartícipes da glória que vem do Senhor. Ele nos presenteia com as bênçãos dele. Sabe? Quem há de ir por mim? Eis-me aqui. Envia-me aqui, Senhor. Sabe? Outra coisa, esperar no Senhor não é achar que tudo vai ocorrer do jeito que nós queremos. Sabe? Não é ruim termos expectativas positivas, mas precisamos ter em mente que as coisas não ocorrem exatamente como temos em mente. Quando queremos algo, costumamos detalhar na nossa mente o melhor cenário possível, aqueles que será mais confortável muitas vezes para nós. Mas na maioria das vezes a vitória não virá através do cenário mais confortável. Observe que o Salmo diz: e ele te exaltará para possuires a terra. O contexto aqui é possuir a terra como? Expulsando os ímpios, inimigos dele nessa terra. E como isso seria feito? Gente, no contexto de Davi, através de batalhas, de guerra. E quem deseja ficar lutando? Ninguém quer. No entanto, espera no Senhor é seguir o caminho e lutar as batalhas do dia a dia, crendo no Senhor, ainda que sejam dias difíceis. O nosso olhar tem que estar no Senhor. A solução, já foi falado muitas e muitas vezes desse púlpito, sabe? Não está no nome de um homem, sabe? Não está num regime governamental. A solução para nós está em Cristo Jesus. Cristo Jesus precisa ser Senhor dessa nação. É isso que está em jogo.
Os valores que nos confrontam não são nada se não confrontarem com o valor do Senhor. Tudo pode passar batido. Mas aquilo que confronta com o valor do Senhor, isso não tem negociação, não dá. Sabe? Nós temos que viver um evangelho radical. Sabe? Esperar no Senhor não é achar que tudo está perdido, apenas porque uma luta foi perdida. Não gostamos de perder, mas nas lutas da vida, batalhas são perdidas e muitos desanimam, mas o que espera no Senhor sabe que a guerra será vencida por nós, seus servos, porque Deus estabeleceu assim. Não é porque nós queremos. Não é a vontade minha, não é a vontade tua. Nós precisamos procurar a vontade do Senhor. O salmista que não ganhou todas as batalhas em sua vida, coloca sua fé nas promessas feitas por Deus, na vitória final sobre os inimigos. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Gente, aqui está fazendo uma alusão, inclusive, de uma forma bem clara, à volta de Cristo. Vai ser tudo eliminado. Sabe, a paz que você está querendo, só quando Cristo voltar e resgatar a tua igreja. Até lá, nós temos deserto, nós temos uma caminhada. Precisamos crer que estaremos presentes na vitória do Senhor. E a vitória do Senhor será a vitória de todos os que creem nele. Não pare de esperar no Senhor se perdeu muitas vezes uma batalhinha. Sabe? Batalha de enfermidade, batalha financeira. Não pare, continue crendo. O que é esperar no Senhor? Sabe? O que não é esperar, a gente sabe. Podemos facilmente entender que o ato de esperar no Senhor significa que colocamos confiança, esperança, fé, amor e todos os sentimentos do nosso coração no Senhor e nenhum outro. Sabe? Como falei, vai além da espera, do verbo esperar, mas tem a ver com esperança, do verbo esperançar. Esperar no Senhor tem a ver com reino anunciado. É isso que nós queremos. E o princípio é aqui e agora. É entre nós podemos viver esse reino. E é esse o chacoalhão que o Senhor está dando de modo especial na igreja do Brasil. Tenho certeza disso. Não tenho dúvida disso. Isso significa, em outras palavras, depositar toda a nossa vida no Senhor, sabendo que Ele está cuidando do nosso caminho diariamente, todos os dias. Isso gera de forma prática um desejo de seguir o caminho em frente, dito pelo salmista. No salmo que vimos também uma esperança forte de que, mesmo diante do tombo, de uma situação ruim, saber que Deus não exaltará com vitória no momento certo, Ele vai nos dar a vitória. Ainda que diante de todas as adversidades da vida, o que espera no Senhor, olha firmemente para Ele, como um soldado olha para o comandante, sabedor de que ele dará a ordem certa e a conquista da guerra está garantida para todos aqueles que seguirem lutando até o fim. Isso é esperar no Senhor. Aqueles que perseverarem, eu darei a coroa da vitória. É assim que nós vemos de uma forma bem clara nos textos sagrados. Precisamos aprender a esperar no Senhor. Davi, no Salmo 40, também falou isso de uma forma clara. Salmo 40, verso 1, esperei com paciência pelo Senhor e Ele inclinou para mim os ouvidos e o meu clamor. Gente, essa é uma noite mais do que nunca da igreja do Senhor Jesus clamar, clamar, clamar. A gente não pode se conformar com uma nação dividida, com derramamento de sangue. Eu fico imaginando os olhos do Senhor, lágrimas brotando do trono de Cristo, vendo uma situação dessa.
para um considerável número de pessoas que me ouvem, essa não é uma mensagem tão agradável. Mas eu vou dizer um negócio para você. Ela é bíblica. Ela é bíblica. Observe que essa mensagem vem como um remédio para muitos que estão em crise. Não de crer no que Deus pode e quer fazer em sua vida. Se nada acontecer imediatamente após uma oração, a gente tem que continuar confiando. Você vai descobrir que enquanto você aguardava no Senhor, Ele não apenas age nas circunstâncias, mas também fez com que você alcance maturidade. A igreja do Senhor no Brasil, ela é muito grande. Um imenso oceano. Mas ela é muito rasa. Nós temos muito que amadurecer. Aconteça o que acontecer, saiba que Deus é soberano sobre todas as coisas. É isso que eu queria declarar esta noite. Aconteça o que acontecer, Deus é soberano, ao ponto de fazer com que você seja beneficiado em qualquer situação. E que se você não tirar os olhos dele, nada poderá afastá-lo do seu amor e cuidado. Como diz Paulo, em Romanos 8, 38, 39. E eu já vou terminar. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos lá? Eu queria que você fechasse os teus olhos, sabe? E tentasse vislumbrar, sabe? Com os olhos e liberdade do Espírito, o coração de Deus nesse momento. Como Deus está olhando tudo isso que nós temos visto. Senhor, olha para nós, Pai. Olha para nós. Essa noite é uma noite profundamente triste, Senhor. Profundamente triste. Muito triste. E se não for tua graça, se não for tua misericórdia, Pai, sobre a nossa nação, porque nós não vamos depositar nossa esperança em homens, nós não vamos depositar nossa esperança, Senhor meu Pai, em forças armadas, em Congresso Nacional, em Presidência da República, no Judiciário. Não, Senhor, nós nos negamos a depositar nossa esperança em homens, Senhor. Nós clamamos pelo Teu senhorio sobre nossa nação, Pai. Pai, estende a Tua mão de poder, Pai. Pai, nós queremos para nós o Teu querer. Não é o meu querer, não é o nosso querer, é o Teu querer. Porque a Tua palavra é muito clara que diz, quando diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Por isso, Senhor meu Pai, nós vamos aqui nessa noite, Senhor meu Pai, que temos esperado no Senhor, sair com esperança no Senhor, porque é no Senhor, e a Tua palavra diz, confia, confia, nos ensina a confiar, Senhor, tem misericórdia de mim, faz isso, Pai, nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, amém?